Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves. Hoje a gente vai ver uma cobrança, vamos analisar uma cobrança de SADT, uma cobrança no SADT, está aqui analisando uma cobrança de SADT. Se você está chegando no vídeo hoje, está chegando aqui no canal hoje pela primeira vez, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. O like ajuda muito o vídeo. E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações. Toda semana tem vídeo novo aqui no YouTube, aqui no canal do Portal do Faturamento Hospitalar. YouTube te avisa quando eu mandar o vídeo, tá? Para o canal. Então vamos lá, sem enrolação, me conta aqui nos comentários que tipo de cobrança você faz lá no seu faturamento, quais os tipos de cobrança, de procedimentos que você faz lá no seu faturamento, me conta aqui nos comentários. Então, vamos começar aqui, é uma guia de SADT, né? Autorizada. Já a primeira coisa que eu estou vendo é que essa guia é autorizada no autorizador. E a gente vai ver agora qual, o que a gente precisa observar nessa guia. Primeiro, a gente tem as informações, essa parte de cima da guia são informações de autorização, né? Informações administrativas de autorização desse atendimento. Então, a gente tem aqui o número da guia, tá? Bem aqui o número da guia. A gente tem aqui o número da guia principal. Quando a gente tem o número da guia principal, isso significa que esse atendimento aqui de SADT, ele está anexado a outra guia, tá? Pode ser uma outra guia de SADT? Pode. Pode ser uma guia de internação? Pode também. Então, já significa que essa guia está anexada a outra guia. A gente tem aqui data da autorização. A data da autorização, ela é muito importante para a gente poder, né? Na verdade, a data de autorização é a validade da senha, né? As guias, os atendimentos, eles têm validade. Essas senhas, essas autorizações, elas possuem uma validade. Essa validade, ela vai variar de operadora para operadora, tá? Então, tem que olhar no contrato, tem que entrar em contato com a operadora. Geralmente vem no contrato essas informações, ou tem algum aditivo, algum informativo da operadora, algum manual do credenciado dizendo qual é o tempo dessas autorizações. Significa que o procedimento pode ser feito dentro daquele período. Venceu a senha, acabou a validade, que aqui no caso é 10 de julho, deve ser solicitada outra autorização ou essa senha precisa ser revalidada, tá? Isso vai depender de cada operadora de saúde. Então, a gente tem uma senha aqui autorizada. Essas senhas, elas podem ter letras e números, ou só números, vai depender de cada operadora de saúde. Mas o importante é, se você está digitando essa senha no sistema, ou está digitando essa senha no site da operadora de saúde para enviar o faturamento, não erre. Coloque exatamente como está na autorização. Essa senha é muito importante porque ela identifica essa autorização para a operadora de saúde. Então, se você manda um faturamento com senha errada, muito provavelmente o XML vai negar dizendo que aquela senha está inválida lá no site quando você enviar o faturamento. Então, falar, olha, essa senha aqui, ela está inválida, não existe informação sobre a autorização dessa senha. Então, é importante a gente prestar atenção nessa parte aqui da senha. Esse número de guia atribuído pela operadora, geralmente quando se autoriza a guia de SADT no site da operadora de saúde, essa numeração aqui, ela já sai aí na guia, tá? É um número de controle da própria operadora de saúde. Depois a gente tem algumas informações administrativas, como número da carteira, tá? Data de validade da carteira, nome social, atendimento ao recém-nascido
e o nome sim. O que acontece? Quando você faz a exportação dessas guias, né, no novo formato da TIS, né, no arquivo, na versão mais recente da TIS, que é a versão 4, você não tem mais no XML a identificação do nome do beneficiário, tá? Tanto que se você entrar, né, nos sites das operadoras de saúde, cujo formato já é na nova versão da TIS, você vê lá que você tem o número da guia, você tem o número da carteira, mas você não tem mais o nome do beneficiário. Esse é o novo padrão da TIS, novo padrão da versão mais recente do arquivo TIS, tá? Do arquivo XML na TIS. Então, não se assuste. Você entrou lá na operadora de saúde e tá o campo do nome em branco na hora que você envia o XML, é isso. Ah, mas eu digitei aqui no sistema e não está aparecendo lá. É porque é o novo padrão de envio, novo padrão de segurança da TIS. Continuando, né? Continuando aqui, ó. Campo 13, código na operadora. A gente tem o código na operadora, pode ser um número que a operadora de saúde vai é, fornecer no momento do contrato. Pode ser CPF, se o contrato for pessoa física, pode ser CNPJ, se o contrato for pessoa jurídica. E aqui nessa parte, a gente tem as informações do médico solicitante. O médico solicitante é o que solicita essa. É o médico que solicita esses exames, é o médico que solicita esses procedimentos. Então, a gente tem o nome dele, o conselho profissional, tá? O número do conselho, o estado do conselho e o CBOS, que é de acordo com a especialidade do médico. E a assinatura do profissional, a assinatura desse médico vai fazer aqui no campo 20, tá? Campo 21, a gente tem o caráter de atendimento. A gente tem eletivo ou de urgência e emergência. É muito importante o correto preenchimento do caráter de atendimento, né, o caráter de solicitação aí também desse procedimento, porque a gente tem outras questões relacionadas à cobrança desses procedimentos relacionados ao caráter de atendimento, se é eletivo e se é de urgência e emergência. E a data da solicitação também. A indicação clínica, ela pode vir aqui no campo 23, né? Muitos médicos ainda usam a guia manual, escreve lá a indicação clínica e carimba ali na solicitação, mas também a solicitação do procedimento, né? Indicação clínica, ela pode vir no receituário. Caso venha essa solicitação no receituário, esse receituário ele precisa estar anexado à guia de SADT, porque tem que seguir para a operadora de saúde com essa solicitação, com essa indicação clínica, certo? E aí, logo após, a gente tem aqui os procedimentos que foram solicitados e autorizados, tá? Então, a gente tem aqui, nesse caso, uma punção articular, um curativo, uma radiografia de joelho e uma radiografia de patela. Aqui a gente tem aqui nesse canto a quantidade solicitada e a quantidade autorizada. É importante prestar atenção nesse canto aqui, porque quando a gente imprime a autorização do site, pode vir algum procedimento negado. E como é que ele vai vir negado? Ele vai vir aqui, quantidade solicitada, 1, 2, 3, 4, a quantidade que você solicitou. E aqui na quantidade autorizada, vai vir a quantidade que foi liberada pelo plano. Você solicitou 2, pode ter autorizado só 1. Você solicitou 3, não autorizou nenhum, então vai vir aqui 1 ou 0, né? Então, ele não vai ser retirado daqui porque ele foi negado, ele vai continuar aqui, mas ele vai estar aqui o indicativo que ele foi autorizado ou negado pela operadora de acordo com a quantidade. Então, quando a gente está analisando o SADT, principalmente aí quem trabalha em recepção, pré-faturamento,
precisa verificar o que foi autorizado e o que não foi, para depois não ter glosas lá na frente, tá? E a parte de baixo da guia, a gente tem a parte de execução. Se aqui em cima a gente tem autorização e solicitação, aqui embaixo a gente tem a parte de execução do procedimento. Então, a gente tem aqui, a partir do campo 29, a gente tem o código da operadora do executante, porque essa parte de cima, ela pode muito bem ter sido solicitada aí, né, a maioria dessas informações em um e a execução em outro prestador. Mas quando a gente está falando de guia autorizada, geralmente a gente está falando aqui nesse executante aqui. Então, a gente vai ter o código da operadora do executante, que pode ser código da operadora, pode ser CPF ou CNPJ, tá? Geralmente, né, quem pede autorização, quem autoriza, né? Quem pede autorização junto à operadora de saúde é o executante. Pode ser que o beneficiário tenha que remeter isso à operadora de saúde? Pode ser que sim. Mas geralmente o beneficiário vai com a guia, vai com o receituário lá no executante, lá onde ele vai fazer o procedimento, tá? E aí, lá mesmo se pede autorização para realização, certo? E aí a gente tem aqui tipo de atendimento. Aqui está como pequeno atendimento, tá? Porque aqui a gente tem punção e curativo como procedimentos que estão primeiro, aqui são os principais no caso. Então a gente tem aqui punção, curativo e raio-x, e se os raios-x estivessem em cima, a gente colocaria exame aqui? Talvez não, né? Tem operadoras que falam, pedem na cobrança de SADT, coloque sempre 13, né? Mas pode ser sim exame se o raio-x estiver em cima. Indicação de acidente, 9 significa não acidente. Como não tem consulta, eu não preciso preencher o campo 34 de tipo de consulta. Se tivesse consulta aqui nessa guia, eu precisaria preencher o campo 34, indicando o tipo de consulta. Não tem o motivo do encerramento, mas tem um regime de atendimento que aqui foi colocado como ambulatorial. Então, esse atendimento é um atendimento ambulatorial. Então, a gente tem aí a data do procedimento, a data que foi realizado, tá? Foi autorizado no dia 10 e realizado no dia 10 mesmo. 4 procedimentos na quantidade 1, de acordo com o que está aqui, ó, autorizado, quantidade 1. O que acontece é que, por exemplo, o paciente provavelmente pode acontecer dele ter ido nesse credenciado aqui e o pedido é desse credenciado, já que ele estava lá, ele fez, já autorizou lá, já fez lá. Foi na consulta lá, o médico de lá mesmo pediu esses exames, lá mesmo ele autorizou, lá mesmo ele fez. E aí, por isso que está tudo aí igual, né? O solicitante está igual ao executante. Mas, por exemplo, se o paciente vai no médico e o médico pede uma ultrassonografia, o médico que pediu é o solicitante e lá onde ele vai fazer a ultrassonografia é o executante, tá? Então, a gente tem aqui quantidade 1, de acordo com isso aqui, ó, autorizado 1, então a gente vai poder cobrar 1. Fator redução acréscimo, de acordo com as regras da TIS, a gente tem que colocar 1,00. Inclusive, se você botar 0,00, lá no site de algumas operadoras de saúde bloqueiam o XML por esse motivo. Dizem lá, fator redução acréscimo tem que ser igual a 1. Valor unitário, tá? Esses valores são os calculados de acordo com a tabela, de acordo com o contrato, tudo que está acordado. E os valores e o valor total aqui do procedimento. É claro
Se tivesse quantidade 2, o valor unitário ia estar diferente do valor total, porque o valor unitário ia ser multiplicado pela quantidade aqui do procedimento. E aqui o valor total ia estar diferente. Mas a gente tem aqui, ó, a punção foi 45,60, o curativo foi 15,16, o raio-x de joelho foi 48,59 e o de patela foi 51,12. Aqui embaixo, a gente tem o profissional executante, tá? O médico responsável por realizar esses procedimentos no paciente. Se fosse uma fisioterapia, por exemplo, seria um fisioterapeuta aqui no executante, mas aqui no caso é um médico. Então, a gente precisa repetir o nome desse médico na mesma quantidade de procedimentos que tem aqui em cima. Por quê? Cada vez o nome dele vai estar atrelado a um procedimento aqui em cima. Então, esses sequenciais aqui significam os procedimentos. Então, sequencial 1, aqui em cima, ó, é a primeira linha. Sequencial 2 é a segunda linha. Sequencial 3 é a terceira linha. E assim por diante. O grau de participação 11, auxiliar SADT, né? Se aqui em cima fosse consulta, por exemplo, seria grau de participação 12, porque, né, consulta tem que ser grau como clínico. Mas aqui, como são exames, eu vou colocar 11, auxiliar SADT. Código da operadora de saúde. Nessa parte aqui de baixo da, da cobrança do executante, do profissional que está executando o procedimento, é o CPF. Né? Geralmente a gente coloca já o CPF, a não ser que o médico seja credenciado e tenha aí o código de credenciado nele junto com a operadora de saúde. Aí a gente vai colocar o código de credenciado. Mas geralmente a gente coloca o CPF, o nome dele, o conselho, o número do conselho, o estado e o CBO, de acordo com a especialidade, tá? Aqui embaixo a gente tem os totais das cobranças. E aí, nessa parte aqui do campo 56, a gente tem as assinaturas quando a gente está fazendo cobrança de procedimentos seriados. Cobrança de procedimentos seriados tem duas maneiras de cobrança de procedimentos seriados. E aí vai depender da operadora de saúde que a gente está falando. Tem uma sessão por guia e todas as sessões em uma única guia. Quando é todas as sessões numa única guia, o paciente ele precisa assinar cada vez que ele for fazer a sessão e aí colocar a data que ele está assinando. É claro, demanda autorização no site, algumas operadoras de saúde pedem token, é toda uma dinâmica para fazer essa cobrança. E aí, voltando aqui para baixo, nos totais, a gente tem aqui, ó, 4 informações. A primeira informação é o total de procedimentos, R$ 160,47, que é o somatório desses procedimentos aqui. Mas a gente tem duas informações aqui que não estão na guia de SADT, que é o total de aluguéis e taxas, R$ 10,50, e o total de medicamentos, R$ 42,10, tá? Que compõe o total geral. 160,47 mais 10,50 mais 42,10 é 213,07. Mas onde está? Onde fica essas cobranças aí de taxas e medicamentos que está nessa guia? Está na guia de outras despesas. A guia de outras despesas ele é um anexo de outras despesas. Ele pode ser um anexo do SADT ou da internação, tá? E aí, ele não tem número. Então, ele não é uma guia propriamente dita. Ele está dentro do SADT, mesmo que você não veja, tá? Então, o que acontece? O número da guia de referenciamento aqui, número da guia referenciada, é a guia de SADT a qual esse anexo pertence. Esse anexo pertence a essa guia. Então, esse número aqui da guia de SADT precisa vir aqui, porque esse outras despesas pertence a esse SADT. E aí, nesse anexo de outra despesa, além de colocar o número ali,
tem o código da operadora, o prestador e o CNES. Agora, a gente tem aqui duas cobranças. Um medicamento e uma taxa, tá? Provavelmente essa taxa já deve incluir alguns materiais, enfim. E aí, a gente tem essas duas cobranças aqui. O medicamento é de acordo lá com o Brasíndice, então tem que olhar lá no Brasíndice qual é o preço desse medicamento para o estado que eu estou fazendo a cobrança, tá? E de acordo com o contrato, CPF ou PMC. Então, eu vou olhar lá para ver quanto é essa cobrança. E eu também tenho essa taxa. Essa taxa ela vem acordada em contrato. Essa taxa ela tá lá no contrato, o código, a descrição e na maioria das vezes vem o que está incluído nessa taxa. Se está incluído na taxa, eu não posso cobrar aqui na guia, porque já está incluído. Se não está incluído, eu posso cobrar. Então, muita atenção, por quê? Porque cobrança de itens que já estão incluídos em pacotes e taxas causam glosas no faturamento, tá? Outra informação muito importante é a codificação do medicamento. Tem que se verificar se essa codificação está ativa na TUS ou se essa codificação foi descontinuada, porque se essa codificação foi descontinuada e eu cobro, eu tenho glosa, porque essa codificação não vale mais, não tem mais validade. Então, outras despesas é dentro do SADT, tá? E aí, quando a gente gera o XML, sai a cobrança. Você pode ver que a cobrança do SADT sai lá no final as taxas, materiais, medicamentos e tudo mais que precisa ser cobrado no faturamento, tá? É isso, chegamos ao final deste vídeo. Você gostaria de mais vídeos com essa temática de análise de guias, de SADT, de honorários e outras guias, de cobrança de procedimentos, cobrança de materiais, medicamentos? Se você quer ver mais vídeos assim aqui no canal, comenta aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários quais tipos de vídeos eu estou ouvindo vocês, tanto aqui nos comentários, quanto lá no meu Instagram, @Portal do Faturamento Hospitalar. Me segue lá no Instagram, me manda sugestões e eu estou produzindo esses vídeos para poder colocar aqui no canal. Esse mês, é claro, tem muita novidade, muita coisa nova aqui no canal, então ativa o sininho de notificações e também seja membro aqui do canal, ajude o canal a crescer. Muito obrigado, eu agradeço muito aos membros do canal que estão ajudando o canal a crescer. É só clicar aqui em Seja Membro e por apenas R$ 7,99 por mês você tem acesso a diversos vídeos de explicações de faturamento, explicações de cálculos e outros assuntos relacionados a faturamento e glosas. E, claro, lá no site portaldofaturamento.hospitalar.com, o link está aqui na descrição do vídeo, você tem acesso a cursos, aulas, vídeos, e-books, apostilas, materiais diversos, esses materiais para download, tá? Planilhas, modelos de solicitação, e-books gratuitos para você baixar. Os cursos também estão aqui, todos os cursos que eu ministro estão aqui na descrição do vídeo, tá? Então, sejam muito bem-vindos, venham sim estudar aqui comigo e aprender muito sobre faturamento hospitalar. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá, tchau! Muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves. Hoje a gente vai falar sobre a cobrança de honorários. A gente vai analisar, vou analisar aqui com vocês uma cobrança de honorários, tá? Na guia de honorários, né? No caso, para paciente internado. Então, se você está chegando aqui no canal hoje, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Toda semana estou enviando vídeo, toda segunda-feira estou enviando vídeo. Tá vindo novos vídeos, novas atualizações, novas
novidades para vocês aqui no canal. Deixa o seu like também aqui nesse vídeo, é muito importante o seu like para o vídeo. Então, eu já te agradeço. Quero começar o vídeo até agradecendo a vocês por todos os comentários, por todas as mensagens que eu recebo aqui no YouTube e também lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, @Portal do Faturamento Hospitalar, me segue, envia mensagem lá, tem também muito conteúdo diariamente lá no Instagram. Então vamos lá ver aqui uma cobrança de honorários. O que é a guia de honorários? Para a gente começar. Guia de honorários. A guia de honorários é utilizada para cobrança de honorários diretamente pelo profissional. Ou seja, o médico é credenciado na operadora de saúde, ele faz a cirurgia no hospital, lá, marca, autoriza-se a cirurgia, marca a cirurgia, faz a cirurgia lá no hospital, e aí o hospital vai cobrar a conta hospitalar, ou seja, as diárias, as taxas, materiais, medicamentos, etc. E o médico, ele vai cobrar os honorários do serviço dele para a operadora de saúde no credenciamento dele. Então, tem esses dois tipos de cobrança aí. Então, a guia de honorários é para cobrança ou dos honorários diretamente pelo profissional. A guia de honorários, ela só pode ser vinculada à guia de solicitação de internação. Então, a guia de solicitação de internação vai ser autorizada lá pela operadora de saúde, e aí essa guia de honorários vai ser vinculada a essa guia de solicitação de internação através da senha. Então, a gente vai ver tudo aqui agora. A gente vai dividir a guia de honorários em 3 partes: as partes administrativas das informações do local onde foi feito o procedimento, do credenciado e do paciente, as informações de cobrança e as informações dos executantes. Então, a gente começa aqui já com as informações de autorização, que são as primeiras informações que a gente vê aqui na guia de honorários. Vou deixar aqui no card para vocês um vídeo colocando ali passo a passo, um vídeo que tem aqui no canal falando sobre autorização, trabalhar com honorários médicos, tá? Então aqui a gente já tem, ó, guia de honorários somente para pacientes internados. Temos aqui o número da guia, o número que a gente cria para poder digitar a guia, para poder botar no sistema, a ANS da operadora de saúde, tá? Que tem aqui, e o número da guia de solicitação de internação, que é a guia que essa guia de honorário está vinculada a essa guia, que é a guia de solicitação de internação, e a senha autorizada pela operadora de saúde para essa internação, para poder ocorrer, né, a cobrança desses procedimentos, os procedimentos que foram realizados aqui na guia, e também lá na conta hospitalar, né, os materiais, medicamentos, as taxas e tudo mais. Nesse vídeo que eu deixei no card para vocês, eu comento como é que funciona essa questão de faturamento de honorários, o que é necessário, quais informações são necessárias para fazer esse faturamento. Por quê? Quando a gente está fazendo o faturamento do médico, ou seja, é o médico que ele é cirurgião e faz a cirurgia lá no hospital e cobra pelo credenciamento dele na operadora de saúde, a gente tem que ter algumas informações. Número da solicitação de internação e a senha, por exemplo, são informações que a gente tem que ver lá com o hospital, lá com o setor de pré-internação, com o setor de marcação de, de cirurgias. O médico também pode adiantar, sim, o nosso trabalho, já vir lá do hospital com essas informações para entregar para sua secretária, para o seu faturista, às vezes é a própria secretária do médico, o recepcionista que faz essa cobrança de honorários. Então, o médico já tem que trazer. Às vezes, o médico tem o seu próprio faturista. Então, essas informações a gente precisa ter para cobrar. Outra informação muito importante é o número da carteira, e é claro que a gente já vai ter, porque afinal o paciente é do médico, e o nome do paciente. Dados do contrato onde foi executado o procedimento, ou seja, os dados do hospital. É o código na operadora, o nome do hospital e o código do CNES.
O que acontece é que o código da operadora pode ser um código, né, que a operadora fornece no momento do credenciamento, como pode ser o CNPJ do hospital. Então, a gente tem que saber qual é esse código, qual é esse CNPJ, para poder colocar aqui na guia também o código do CNES e o nome do hospital. Embaixo é o código de quem realizou o procedimento, tá? Se quem realizou o procedimento foi médico, e ele que é o credenciado na pessoa física, pode ser, sim, que seja CPF ou código de credenciamento. Mas e se for, ele tiver um credenciamento pessoa jurídica, pode ser CNPJ ou número de credenciamento, código lá da operadora de saúde, tá? E tem que botar o nome e o CNES também. A gente tem aqui data do início do faturamento e data do fim do faturamento. O que seriam essas datas? Seria a data de internação do paciente e a data da alta do paciente. Então, nesse caso aqui, o paciente foi internado no dia 10/5 e teve alta no dia 13/5. Ah, Abner, mas eu estou cobrando os honorários, mas o paciente continua internado. Então, nessa data final aqui, você vai colocar a data que você está cobrando, tá? É a data que você está cobrando. Então, a data de início vai ser a data da internação, mas a data final, como o paciente ainda está internado, vai ser a data que você está cobrando esses honorários, tá? E aí você vai poder cobrar normalmente, tá? E aí, finalizei essa primeira parte dos honorários, da guia de honorários, a gente tem que partir para a segunda parte, que é a parte da cobrança em si, onde a gente vai colocar a data, onde a gente vai colocar valores e vias de acesso. Também deixo para vocês uma dica muito bacana, que é o Clube do Faturista, que é o clube de membros aqui do canal do Portal do Faturamento Hospitalar. Apenas R$ 7,99 por mês. Você clica aqui em Seja Membro e você tem acesso a diversos conteúdos próprios ali do Clube do Faturista, cálculos de procedimentos, explicações detalhadas e muitas outras informações, só R$ 7,99 por mês. Eu quero muito agradecer muito aos membros do canal do Portal do Faturamento Hospitalar. Vocês sim fazem diferença aqui no canal. E, é claro, muito obrigado pelos comentários e as mensagens que vocês deixam aqui no canal. E a gente tem essas três cobranças. Por que eu trouxe essas três cobranças? Para explicar uma coisa. As três são a mesma guia, tá? São os honorários dessa mesma guia. Eu trouxe essas três cobranças para a gente ver três maneiras de cobrar, tá? Eu tenho dois procedimentos, a data 10/5, a hora inicial e a hora final. Geralmente o sistema de faturamento já faz esse preenchimento, tá? Mas também se ficar em branco, não tem problema se for procedimento eletivo. Se ele for procedimento de urgência, se foi realizado em caráter de urgência e emergência, a hora inicial e a hora final precisa estar preenchido aqui na guia, tá? Horário precisa estar aqui. Caráter de urgência e emergência precisa preencher. O código da tabela 22, procedimentos e eventos em saúde, se eu estivesse cobrando um pacote de cirurgia, eu utilizaria a tabela 98, tá? Os códigos que foram, com certeza, autorizados, foram realizados, a descrição desses códigos e a quantidade, cada um foi quantidade de um. A primeira parada aqui que a gente tem é via de acesso, campo 24. Aqui eu tenho via de acesso 1, que é via única. Via de acesso 1 é via única. Ou seja, sempre que a gente tem um procedimento só na guia, ou ele é o primeiro da cobrança, a gente vai colocar 1, que é via única, tá? O segundo procedimento aqui, a gente tem 2, que é mesma via, tá? Então, sempre que a gente estiver cobrando
2 ou mais procedimentos e do segundo em diante for na mesma via de acesso, é o código 2, mesma via. Coloquei aqui embaixo também, ó, porque eu vou explicar outra coisa daqui a pouco. Mas, se for numa via diferente, né, se esse código estiver sendo cobrado por uma via diferente, a gente vai colocar o código 3. O código 3 é diferentes vias, tá? Isso faz diferença para a cobrança de honorários, tá? Para a operadora, porque justamente quando a gente está cobrando o honorário de cirurgia, tem percentuais diferentes para procedimentos de mesma via e vias diferentes, né? 150, 170. E indicar a via corretamente sinaliza lá para a operadora de saúde que o valor que você está cobrando aqui faz sentido na cobrança, tá? Então, muita atenção na hora de preencher vias de acesso. Lá no site do Portal do Faturamento Hospitalar, o link está aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar todas as tabelas da TUS lá para baixar, também lá separadas, né, para você poder, e outros materiais também para você baixar. E esses materiais, o download é gratuito, tá? Solicitação de credenciamento, extensão, planilhas, modelos, tudo é gratuito. É só entrar lá e abrir o documento, arquivo, baixar. E baixa para o seu computador. E a técnica, aqui é técnica convencional, podia ser por vídeo e podia ser robótica também. Mas no caso desses procedimentos, é técnica convencional. Então, técnica vai ser tudo um, tá? Que é técnica convencional. Redução acréscimo. Aí essa parte da redução acréscimo causa muita confusão, às vezes, no faturista. Tem faturista que cobra assim, ó, redução acréscimo 1.00, 1.00 nos dois. E aí, aqui no valor, ele faz o escalonamento da cobrança. 100, 50. Gabriel, como você sabe que aí é 50? Porque aqui a via de acesso está me falando que é 50, ó. 2, mesma via. Se é mesma via, 50%. Então, tem faturista que cobra assim, a operadora paga. Tem faturista que cobra assim e a operadora paga também. Mas como assim, Abner? Ó, redução de acréscimo 1 significa que eu estou cobrando aquele valor é aquele valor mesmo, ó. 1.119,51, 1.119,51, porque 1.119,51 vezes 1.00 é ele mesmo, certo? Isso aí, beleza, matemática, né? Que a gente aprende lá no colégio. Agora, redução acréscimo a 0,50 significa que eu estou cobrando a metade daquilo, ou seja, se eu multiplicar 904,88 por 0,5, eu vou ter 452,44, que é a metade. Por quê? Porque é mesma via, tá aqui, ó, 2, mesma via. Então, é claro, se eu cobro assim, igual esse segundo exemplo aqui, 1.00 e 0.50, o valor unitário tem que ser o valor cheio do procedimento e o valor total, o escalonamento. Se eu cobro redução acréscimo 1.00, 1.00, o valor unitário já tem que ser o escalonamento, que aí ele vai repetir aqui o valor total, tá? Senão, dá problema da glosa, tá? É claro, tem operadora de saúde que vai orientar, sim, você a cobrar usando a redução acréscimo corretamente, mas tem faturista que cobra assim e também paga normalmente, tá? Aqui no caso do vias de acesso diferente, ó, 3 diferentes vias, eu tenho 1.00 e 0,70, ou seja, eu tenho aqui os mesmos 904,88 do exemplo 2, só que 904,88 vezes 0,7
é 633,42. Porque aqui eu estou escalonando que o procedimento foi realizado em vias de acesso diferentes. Então, é 170. Então, você precisa entender esses escalonamentos do honorário, que tem na MB, que tem na CBHPM, então você precisa entender para poder fazer corretamente, tá? Inclusive, eu tenho aqui no canal alguns vídeos, tá? Você busca aqui no canal, você vai encontrar alguns vídeos explicando também outros tipos de cálculos no faturamento, tá? Aqui no link na descrição desse vídeo, eu tenho cursos de faturamento hospitalar básico para iniciantes, faturamento médico para consultórios e clínicas, e tenho também curso de CBHPM e curso de AMB para cálculos, que eu vou explicar esse escalonamento. Então, quer aprender, quer desenvolver essa parte? Entra aqui no link na descrição e você vai conhecer os cursos que estão disponíveis no portal do Faturamento Hospitalar, cursos que eu ministro. Então, você vai aprender comigo, tá? Então, fechei essa parte da cobrança, beleza, tá aqui a cobrança, tá? Seja qual for ela, seja nessa versão, nessa ou nessa, fechei. E agora eu vou para a parte do profissional executante. Se eu tenho duas vezes aqui, se eu tenho dois procedimentos na cobrança, eu tenho que botar o nome do médico que fez o procedimento duas vezes aqui também. Porque cada linha aqui de baixo corresponde a uma linha lá em cima. Então, a primeira linha de aqui de baixo corresponde à primeira linha aqui de cima. E a segunda linha aqui de baixo corresponde à segunda linha aqui de cima. Por isso que a gente tem que repetir o nome dele. Então, eu vou botar linha 1. Quem fez esse procedimento na linha 1? Foi o médico tal. Ele foi o que na cirurgia? Ele foi o cirurgião. Então, eu tenho que botar grau de participação 00. Essa tabela aqui do grau de participação está disponível lá no blog também, é só acessar, tá? Grau de participação 00. Se ele fosse o primeiro auxílio, 01, segundo auxílio, 02, terceiro, 03, né? Até 04, 05 é instrumentação, 06 é anestesista, tá? Então, a gente tem aqui essa cobrança aqui. Agora, tenho que colocar o conselho profissional dele, tenho que colocar o número do conselho e tenho que colocar também o estado e o código CBO dele. Código CBO, a tabela de CBO também está disponível lá no blog, tá? Aí aqui vem o total dos honorários, né, que é a soma dos códigos que eu cobrei lá em cima. Ah, Beni, mas a guia de honorários ela só tem cinco campos ali de botar código, só pode 5, mas o médico fez 10 códigos, 15 códigos. Gente, a guia de honorários você pode colocar quantos forem, tá? Você está fazendo pelo sistema. No papel, a impressa vem pouco espaço mesmo, né? Porque tem ali a, a dimensão, não vai caber. Mas quando você está fazendo pelo sistema, pelo site da operadora, você vai incluindo ali quantos forem necessários, tá? 10, 15 códigos, aí vai depender quanto está autorizado e quanto o médico já fez. Observação, se tiver alguma observação, geralmente quando a gente imprime uma guia de honorários do site da operadora ou já vem autorizada, tem aqui uma observação do plano do paciente, ou se a operadora quer que você envie junto algum laudo, geralmente laudo histopatológico, né, anatomopatológico, né, se precisa enviar. Então, geralmente vem escrito aqui nas observações, ou também você pode escrever alguma observação para a operadora de saúde, tá? A data da emissão da guia e a assinatura do profissional executante, tá? Essa é uma guia para o cirurgião, mas é claro,
a gente vai fazer de acordo com a equipe. Se a equipe tem cirurgião, primeiro auxílio, segundo auxílio, a gente tem que fazer uma guia para o cirurgião, uma guia para o primeiro auxílio, uma guia para o segundo auxílio, e assim por diante, para a instrumentação. Se tiver que cobrar o anestesista, tem que fazer uma guia para o anestesista também. Então, segue a cobrança, tá? Depois a gente exporta tudo isso e manda para a operadora de saúde, tá? Então, a guia de honorário, gente, é muito simples. Vou deixar aqui no card também, já fiz uma análise de guia de SADT aqui no canal. Então, vou deixar aqui no card. E é isso, chegamos ao fim deste vídeo. Quero agradecer a você que ficou comigo aqui nesse vídeo até o final, o pessoal que compartilha o vídeo nos grupos de faturamento, nas redes sociais, compartilha, clica aqui em compartilhar, se ajuda muito o canal a crescer muito, e ajuda as pessoas a aprenderem a maneira correta de se faturar, tá? Me segue lá no Instagram, tem muito conteúdo também lá no Instagram e, é claro, nas plataformas de mídias sociais. Espero você no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves e a gente vai estar começando aqui hoje mais um vídeo. A gente vai falar sobre a guia anexo de outras despesas. Se você está chegando aqui no vídeo, no canal hoje, não é inscrito, é muito importante que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações. Toda semana eu tô enviando vídeo aqui pro canal e assim que eu envio, o YouTube te avisa que esse vídeo vai começar e que esse vídeo já está aqui no canal. E aí você assiste os vídeos aqui junto comigo. Também tem aqui as nossas playlists. Eu tenho diversas playlists para você descobrir novos conteúdos aqui no canal do Portal do Faturamento Hospitalar. Vou deixar aqui no card alguma dessas playlists para você poder explorar novos conteúdos. Deixe seu like nesse vídeo. O seu like é muito importante e, é claro, compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para novas pessoas virem para o canal, assistirem os vídeos e aprenderem muito mais com a gente. Beleza? Então vamos lá para o conteúdo. Vamos lá falar hoje sobre a guia de outras despesas. A guia de outras despesas, ela é utilizada nas cobranças, né, de gastos medicinais, medicamentos, materiais, OPME, taxas, aluguéis, diárias, sempre que a gente está cobrando aí procedimentos, cobrando aí honorários de atendimentos, né, em SADT, o resumo de internação. Então, a guia de outras despesas, ela é um anexo que vai no SADT ou ela vai no resumo de internação, tá? E aí, tem que ver aqui uma coisa. Por que o nome dessa guia de outras despesas, ela é anexo? Porque a guia de outras despesas, ela realmente aí não é uma guia propriamente dita, nem número de guia ela possui, tá? Ela é um anexo realmente, tanto que para ela existir, ela precisa estar referenciada a uma guia de SADT ou uma guia de resumo de internação. Então a gente tem aí aqui no campo 2 da guia de anexo de outras despesas, justamente o número da guia a qual ela pertence. Então, ela vai pertencer, se esse número aqui for uma guia de SADT, ela vai pertencer à guia de SADT referente a este número, ou de resumo de internação referente a esse número. Então, precisa ser informado aí no campo 2 da guia de outras despesas, essa guia a qual ela está referenciada, tá? E aí, a gente faz essa cobrança na guia de outras despesas, colocando normalmente todos os códigos e valores e descrição dos materiais, medicamentos, etc. Tá? Então, guia de outras despesas não tem numeração. A numeração dela é a guia a qual ela está
referenciada. Então, vamos ver aqui como funciona a guia de outras despesas, né? A guia de anexo de outras despesas. Tem aqui uma cobrança de guia de anexo de outras despesas, tenho aqui um medicamento e 2 materiais, e a gente vai ver aqui como é que funciona essa cobrança. Primeiro de tudo, eu tenho aqui, ó, esse número 2 aqui, que é a primeira parte aí da guia, que é a primeira informação antes da cobrança, que é o CD, Código da Despesa, tá? Esse número 2 aqui se refere a medicamento. Como eu sei isso? Como você sabe disso, Abner? Eu vou lá na tabela 25 da TUS. A TUS tem uma tabela 25 chamada Terminologia de Código de Despesa. Então, eu tenho aqui 01 gases medicinais, 02 medicamentos, 03 materiais, 05 diárias, 07 aluguéis e taxas e 08 OPME. Então, antes de eu cobrar qualquer item na outras despesas, eu preciso colocar aqui qual grupo de despesas ele pertence. Se ele é um material, eu vou colocar 03, como vocês podem ver aqui nas outras cobranças. Se ele é um medicamento, eu vou botar 02 e assim por diante. A gente também tem a data, né, campo 7, que é, aqui no caso, 25 de 6 de 2024. Campos 8 e 9, hora inicial e hora final, isso aqui está em branco, sim, não tem problema, por se tratar de procedimento eletivo, mas alguns sistemas já fazem o preenchimento automático desses dois campos aqui, tá? Não tem problema, mas é obrigatório em caso de procedimento de urgência e emergência. O campo 10 é o campo de tabela, tá? Tabela 18, 19, 20, 22, dependendo do item. 22 não, que 22 é na guia de SADT, na guia de resumo. Mas aqui vai ser campo 20, tabela 20, tabela 19, tabela 18, dependendo do item que você está cobrando. O código do item, aqui, né, que é o código TUS do item, a quantidade utilizada e a unidade de medida. A unidade de medida a gente também tem uma tabela específica para a unidade de medida, que é a tabela 60 da TUS, tá? Que é a terminologia de unidade de medida. A gente tem aqui, ó, 001, que é, na tabela da unidade de medida, é ampola, tá? Então, a gente tem outras aqui, 0,36 é unidade, né? A gente tem outras unidades de medida, tem bisnaga, bolsa, caixa, cápsula e assim por diante. Então, a gente pode utilizar essas unidades de medida na hora que a gente estiver fazendo a cobrança desses materiais, medicamentos e taxas, tá? O fator redução acréscimo, no caso aqui, 1,00, tá? De acordo com a regra da TUS, eu tenho vídeo aqui no canal, inclusive, mostrando sobre fator redução acréscimo, e também tenho vídeo aqui no canal falando sobre as tabelas da TUS, tá? Para você poder baixar. Eu vou deixar aqui no card o vídeo das tabelas da TUS para você poder baixar, tá? Que é muito interessante, até porque se você não tem um sistema, né? Se você precisa pesquisar códigos de materiais, entendeu? Então, fica aí a dica. O valor unitário, 41,19 nesse caso, e o valor total. Temos aqui, ó, registro da Anvisa do material. Ah, bem, onde eu encontro esse número de registro da Anvisa? Não tem o sistema. Lá nas tabelas da TUS, da ANS, você encontra também. Então, veja esse vídeo de como baixar essas tabelas, de como utilizar essas tabelas, que vão ser muito úteis para vocês, né? E alguns também vão ter aqui, ó, referência do material no fabricante, como no caso desse algodão. Então, eu tenho essa cobrança de medicamento, de material, ó, de material, tenho o código da Anvisa de todos eles, tenho aqui a quantidade, a unidade de medida e o preço de cada material, tanto individual quanto o valor total. E aí, Abner,
Fiz essa cobrança, e agora? E agora que lá no final da guia de outras despesas vai ficar aí mais ou menos igual lá na guia de SADT. Na guia de SADT, lá no rodapé da guia de SADT, a gente tem o valor total de procedimentos, que vai se somar com o total de taxas e aluguéis, que vai se somar com o total de materiais, que vai se somar com o total de OPME, com o total de medicamento, com o total de gases medicinais e vai dar o valor total da guia de SADT. No anexo de outras despesas, a gente também tem esse mesmo rodapé somando todas as despesas cobradas na guia, tá? Todos os materiais, medicamentos, taxas que a gente cobrar, aqui no caso a gente tem 41,19 em medicamentos, 13,13 em materiais, 9,15 em taxas e aluguéis, e o total aqui de 53,47, que esses 53,47, eles vão se somar ao valor do SADT ou da guia de internação para poder fechar o final geral dessa conta, dessa fatura. E aí você vai conseguir, né, ter o valor total geral final, tá? E é só isso, o vídeo mais curtinho sobre a guia de outras despesas, a guia de anexo de outras despesas e muito mais conteúdo aqui no canal. Vem aqui na aba playlists e explore mais conteúdos aqui do canal. Tem também o Clube do Faturista, que clicando em Seja Membro aqui embaixo do vídeo, você faz parte do Clube do Faturista por apenas R$ 7,99 por mês, com explicações de cobranças, de procedimentos, cálculos de procedimentos, de medicamentos e diversos outros tutoriais de faturamento para você. O nosso Clube do Faturista está crescendo cada vez mais e estou esperando por você lá, tá? Também estou esperando o próximo vídeo aqui no canal. Até lá. Tchau. Por quê? Se ela está correta de ter acontecido, ela procede, tá? Se for uma glosa indevida, ela não procede. E o que significa, tá? Significa que se ela for uma glosa, né, se ela proceder, se ela for uma glosa devida, tem alguma coisa não conforme, alguma coisa errada no credenciado. E aí é o credenciado que precisa se adequar, tá? Tem que ver o que está acontecendo nos seus processos para poder se adequar, mudar, para ela não voltar a acontecer, tá? Agora, se ela for uma glosa indevida, significa que a operadora fez uma glosa em você que você não merecia, tá? E aí o prestador tem que identificar ali os motivos para poder fazer o recurso de glosa. O recurso de glosa nada mais é do que o prestador dizendo para a operadora assim, ó, você errou, devolve meu dinheiro, tá? Devolve aí, porque não é teu, não é meu. E aí é mais ou menos isso, tá? Então vamos lá. Para o profissional saber se a glosa ocorrida é procedente ou não, é necessário que ele conheça as ferramentas do faturamento, ferramentas essas que a gente viu aqui no curso. Então, se você conhece as ferramentas e utiliza essas ferramentas da maneira correta, você consegue identificar se a glosa procede ou não. Por exemplo, a primeira ferramenta é o contrato com a operadora de saúde. Então, no contrato vai ter informações que vão ser utilizadas para evitar glosa. Então, vamos lá, ó. Planos atendidos. Se eu atendo algum plano diferente dos contratados, tenho glosa. Especialidades contratadas. Se eu atendo e cobro uma especialidade que não é alvo do meu contrato, glosa. Procedimentos habilitados, tá? Tem operadora que habilita determinados tipos de procedimentos. Cobrou um procedimento que não está naquela lista? Glosa. Tabelas e listas contratadas com suas regras gerais, regras específicas que a gente viu aqui no curso, descontos, acréscimos contratuais, né? Porte mais não sei quanto,
UCO mais não sei quanto, preço de fábrica mais não sei quanto, PMC menos, não sei, entendeu? Tudo isso está no contrato, tá? Pacotes e suas descrições, falamos aqui no curso, taxas e suas descrições, prazos para envio de faturamento, se eu envio fora do prazo, eu tenho glosa, prazo para contestação da glosa, se eu faço uma contestação fora do prazo, eu não tenho direito a ter essa glosa, é glosa como aceita, e outras particularidades da relação prestador e operadora de saúde, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem aqui, a Sulamita está falando, vamos lá. E quando o prestador faz o recurso por ser glosa indevida e a operadora demora a te retornar e tem que ficar insistindo com a operadora sobre o retorno, parece que fica ganhando tempo para ver se esquece e não paga. Você chegou aí no ponto. Você chegou aí no ponto, que o ponto é esse, tá? Né? Lembra que eu falei, ó, no curso eu vou falar mesmo. O ponto é esse. O ponto é esse. Quer ganhar tempo para ver se não paga, né? A maioria é assim. Tem operadora de saúde que você faz o recurso e ela te responde na data prevista contratual? Tem. E eu tenho operadoras, eu trabalho com operadoras assim e são sensacionais. E elas pagam o seu recurso, estando você certo, está tudo correto, ela paga. Agora, a grande maioria faz isso. Fica ganhando tempo. Se você não ficar em cima, por isso que eu sempre falo, gente, fazer recurso, nem sempre, dependendo da operadora, nem sempre é garantia que você vai receber. Fazer o recurso e ficar em cima, mandando e-mail, ligando, entrando pelo chat, abrindo um chamado na central de atendimento do prestador, tem que ficar cobrando. Tem operadora, se você sabe que essa operadora é assim, tem que ficar cobrando sempre. É uma falta de respeito com o prestador totalmente, porque a gente tem um contrato, a gente acordou previamente que a gente iria ser assim. Eu faço recurso, você responde tal em tanto tempo e me paga. Mas muita gente muitas operadoras não estão nem aí, entendeu? Elas glosam, faz o recurso e tal. André Rocha. Por isso gosto da Umint. Também gosto da Umint. A Umint, ela sempre responde. Pelo menos aqui eu tenho um bom feedback para dar da Umint, entendeu? Manda no e-mail quando tem alguma coisa incorreta por planilha, manda lá no e-mail para a gente, né, analisar e ver se é aquilo mesmo, entendeu? E eles respondem direitinho e se estão errado, admitem e pagam, entendeu? Mas são poucos os casos dessas operadoras que são bacanas, que trabalham direito, entendeu? As maiores geralmente geralmente não fazem isso, entendeu? Eu já trabalhei diretamente com um prestador que preferiu se descredenciar de uma grande operadora, porque a operadora, o contato dele lá na operadora foi bem claro e falou: a gente não tem previsão de te pagar essas glosas. Não tem previsão alguma. E ele falou: então eu prefiro me descredenciar, porque trabalhar para poder ter glosa não vale a pena. Então é um caso bem complicado, né? E também as tabelas e listas contratadas no faturamento, né? A gente tem aí essas tabelas e listas possuem regras e observações que influenciam diretamente na cobrança. A gente viu isso lá na aula de AMB, né? As instruções gerais e as específicas, também na de CBHPM, o cálculo, né? Valor de CH, inflator, deflator, porte, UPO, versão da tabela contratada, né? O percentual que vai incidir sobre o preço de fábrica no Brasíndice, né? Ou se vai ter um desconto aí no preço máximo ao consumidor, escalonamento na cobrança de exames, a gente viu lá em ressonância, em tomografia, percentuais de acréscimo de urgência e tantas outras informações
que influenciam diretamente no valor a ser cobrado dos procedimentos realizados. Então, são ferramentas que vão trazer para a gente mais segurança, né, para a gente poder fazer as nossas cobranças, tá? São maneiras que a gente tem de fazer uma cobrança assertiva e evitar ao máximo receber glosas. Então, tudo que a gente puder fazer do nosso lado aqui para evitar as glosas, a gente vai fazer.